vozes verbais. Gente, se vocês fizerem 5 provas, vocês saberão como é que vai ser a 6ª, 7ª, 8ª. É incrível. Na Carlos Chagas é assim. Então, vocês precisam aproveitar desse processo, né? Considerado. Marcaram qual aí? Ele está pedindo para você transpor uma estrutura para a voz passiva. Então, significa dizer que eu tenho uma construção de voz ativa. Vou ignorar isso aqui, tá? Vocês vão identificando o que eu estou falando. Eu tenho uma construção de voz ativa e eu quero passar essa construção para a voz passiva. Ok. O que eu preciso perceber para esta transposição? Eu já falei para vocês em alguns momentos, sobretudo ali na aula de regência, que um verbo transitivo direto, ele possui um objeto direto. E é o objeto direto que sempre sofre uma ação. Notem, por exemplo, Rose dá aula. Quem dá uma coisa. A aula, ela é um elemento dado, ok? Então, o objeto direto é sempre um elemento que sofre a ação. Se eu tenho que passar da voz ativa para a voz passiva, na voz ativa tende a haver algum elemento que esteja sofrendo a ação. Porque se não houver, eu tenho condições de mudar? Não, eu não tenho condições, por exemplo, de fazer alteração em Rose precisa de flores, por exemplo. De flores sofre a ação de precisar? Não, então não tem como fazer a mudança. Então a primeira premissa, a premissa para a mudança de voz ativa para passiva é: meu verbo tem que ser um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, belezinha? Aí a segunda observação é que Vanessa falou. Se eu tenho uma voz passiva com um verbo, quando eu mudo da voz passiva para a voz ativa, quando eu mudo da voz ativa para a voz passiva, eu vou escrevendo aqui enquanto isso. Enquanto ele não se decide. Primeira coisa, qual foi que eu falei para vocês? Meu verbo tem que ser um verbo transitivo direto. Para sair da ativa para passiva. Por quê? Porque o meu objeto na voz ativa passará a ser chamado de sujeito. Aí a segunda observação. Se eu tenho um verbo, o resultado vai ser, de voz passiva, vai ser de 2 verbos. Porque eu sempre incluo um verbo. Eu sempre vou incluir o verbo ser, o verbo estar ou o verbo ficar. O principal que vocês veem é o verbo ser, tá? Mas aquele verbo transitivo direto no particípio. Que é aquele que termina com ado, com ido, passivo regular ou irregular, depende muito. Se eu tenho 2 verbos, o resultado vai ser quantos verbos? Vão ser quantos verbos? 3. Se eu tenho 3 verbos, o resultado vão ser 4. E aí você tem que pensar no seguinte: aquele verbo transitivo direto, você precisa identificar em qual modo o tempo ele está. Porque na voz passiva, o verbo ser, ou o verbo estar, ou ficar, ele vai ficar no mesmo modo tempo que este aqui. Ok? Aí uma outra observação. Vocês vão perceber isso na prática lá. Uma outra observação. A concordância em uma voz ativa é com o agente. Em uma voz passiva é com o paciente. Ok? Concordância com o agente. E aqui a concordância vai ser com o paciente. Porque esse paciente é o que na voz ativa era objeto e na voz passiva passará a ser identificado como sujeito. Belezinha? Posso seguir? Bom,
Aí aqui, considerando o contexto, transpondo-se para a voz passiva, o segmento sem jamais pendurá-los no pau de arara, a forma resultante será. Para entender melhor, é até legal ir para o texto, mas eu estou querendo fazer com vocês em um formato mais de técnica, tá? Vocês marcaram, vocês ficaram na dúvida C, D e A, né? Gabarito é a letra A. Oh, linda, que raiva! Olha, fossem pendurados. Aqui não tem pendurá-los? Não tem pendurá-los? Eu tenho um verbo. Se eu quero passar para a voz passiva, eu tenho que transformar em dois verbos. Voz passiva analítica, tá? Não a sintética. Aqui, aí a gente vai desconsiderando as demais. Sem que no pau de arara jamais se os pendurasse. Eu não estou mudando a voz. É a mesma voz. Sem que jamais tivessem sido pendurados. Eu tenho 3 verbos. Eu tenho que incluir um verbo. Aí, sem que o pau de arara jamais os pendurasse. Eu também não tenho mudança. Sem que jamais se pendurasse no pau de arara. Eu também não tenho uma mudança. Agora, isso aqui só funciona com a voz passiva analítica. Por que eu não posso ir para a voz passiva sintética? Porque aqui eu tenho agente da ação. Lá no nosso texto eu tenho agente da ação. A minha voz passiva sintética eu não tenho agente da ação. Eu não vou poder dizer aqui, por exemplo, para explicar bem para vocês essa indicação. Eu posso mudar voz ativa aqui. Compraram, colegas compraram jornais. Eu posso dizer que jornais foram, olha, incluo, foram, mantendo o mesmo modo tempo, comprados no particípio por colegas. Exatamente, o que era sujeito passa a ser objeto. Mas isso aqui é uma voz passiva analítica, que é aquela que tem verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. É um verbo auxiliar, o verbo ser, que é o verbo da passiva, tá? Ser está e ficar. Só que se eu ainda tenho uma voz passiva sintética, que é aquela que apresenta um verbo transitivo direto mais um se. Eu posso passar esta construção para a voz passiva sintética? É um verbo transitivo direto mais um se. Esse verbo é um verbo transitivo direto, né? Compram-se jornais? Compraram-se jornais, eu posso? Dizer compraram-se jornais é mudar esta construção para a voz passiva sintética? Porque eu tenho o termo colegas, que é um agente. Então, toda vez que eu tiver um agente na voz ativa, eu não posso passar para a voz passiva sintética. Eu só posso passar para a voz passiva analítica. Entenderam o processo? Por isso que eu já fui desconsiderando todas as que tinham si. Porque eu tenho um agente, eu tenho um agente, eu não poderia fazer esta modificação. Compraram-se jornais. Compraram jornais e compraram-se jornais. Eu mudo a voz. Não mudo o verbo. Não mudo o verbo. Não mudo o tempo modo. Não mudo o tempo modo do verbo. Ah, mas ela tirou colegas. Colegas compraram jornais. Se fosse somente compraram jornais para mudar para a voz passiva sintética, aí eu posso dizer compraram-se jornais. Se eu encontrasse, no entanto, Débora, compraram jornal, aí eu deveria mudar também a concordância. Comprara-se jornais, entendeu? Eu tenho que mudar a concordância porque eu já não tenho mais como colocar no plural. Então, essa aqui fica muito rápida de ser feita.
quando você tem, o que acontece, infelizmente? Você vai lá para o texto, aí você tenta fazer a transposição, tudo bonitinho, perde tempo. Aqui você precisa saber o que ele está procurando, o que é que eu tenho que encontrar. Acabou.